My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 Vamos lá. E aí, rapaziada, beleza? Então voltamos aqui para mais uma videoaula nossa, né? A última era para ter sido a última, então acabou não sendo a última, então essa aqui provavelmente é a última. Então é isso, né? Vamos lá começar a nossa última dança novamente, né? A nossa revisãozinha da PC. Isso aqui acho que vai ser um pouquinho mais rápida, porque a gente já viu que é bastante coisa repetida, né? Então vamos lá, eu só separei aqui, né, em modo 16 e 17, mas a gente viu que eles se misturam bem, né? Principalmente ali das completas pra frente, ali eles têm bastante relação. Então ali mais pra frente a gente vai fazer tudo misturado, né? Por enquanto vamos só revisar rapidinho primeiro e segundo caso, né? E depois quando ficar ali a gente faz misturado, beleza? Então vamos lá, relembrando rapidinho então as nossas paradinhas aqui, a gente tá vendo, né, a prova inteira vai ser sobre equação de segundo grau, a equação de segundo grau ela tem esse formatinho aqui, né, importante esse formato porque isso aqui a gente chama de forma geral ou então de forma reduzida, né, e cara, principalmente depois pra Bhaskara, mas até pros primeiros casos você sempre tem que deixar ele nesse formato. O que significa isso? Tem que sempre deixar um dos lados estar igual a zero, sempre, a primeira coisa de tudo, você vai bater o olho na tua equação, a primeira coisa que você vai fazer é deixar igual a zero. O que significa deixar igual a zero? Sumir com parênteses, cancelar quem tem que cancelar, jogar todo mundo de um lado pro outro, e daí depois você vai cancelar, tem que ter no máximo 3 termos, porque pode ter menos, que é o caso das incompletas, mas no máximo tem que ter 3 termos. É um termo com x ao quadrado, é um termo com um x e um termo sem letra, beleza? Então a gente vai ter um cara com x ao quadrado, um cara com x e um cara sem letra, beleza? Esses caras a gente chama de ABC, que pro primeiro e segundo caso não é tão importante assim, né? Pra resolver, só pra identificar, mas lá em Bhaskara é o ABC que a gente usa pra fórmula de Bhaskara, beleza? Então, ó, o A vai ser o cara que vai estar com o x ao quadrado, nunca vai ser zero, porque se for zero volta a ser uma equação do primeiro grau, então não faz sentido algum. O B vai ser o cara que tá sempre com x, e o C a gente chama de termo independente, e é o cara que tá sem letra, beleza? E as opções que a gente tem ou B ser zero ou C ser zero. Quando for isso, ele vai ser incompleto, beleza? Então vamos lá, vamos relembrar aqui o nosso primeiro caso. Que o primeiro caso a gente tem quando o B é igual a zero. Como é que você faz para decorar qual caso é? Lembrando, né? Como é que a gente faz para decorar qual caso é caso? O primeiro, porque a gente vai ter o segundo caso aqui logo, que é quando o C é igual a zero, né? Como é que você faz para decorar? Duas possibilidades. Ou você decora que o B vem primeiro no alfabeto, né? Então, tipo, quem vem primeiro no alfabeto? O B aqui ou o C que tá faltando aqui? O B. E se então, como o B vem primeiro no alfabeto, ele é o primeiro caso. Ou então, você lembra que o C igual a zero vai ser sempre do segundo caso, beleza? Daí você não esquece mais. Então, ó, primeiro caso, quando o B é igual a zero, como é que você faz para resolver esse caso aqui? Você vai isolar o x. O que significa isolar o x? É resolver como se fosse uma equaçãozinha de primeiro grau, entre aspas, tá? Não é bem o certo falar que vai resolver como se fosse uma equação de primeiro grau, porque ainda é uma equação de segundo grau. Olha aqui, ó. Ainda tem o meu y ao quadrado, mas, ou meu x ao quadrado, minha letra ao quadrado. Mas é como se eu resolvesse como se fosse do primeiro grau, né? Então o que eu faço quando eu tenho uma equação do primeiro grau? Eu isolo a letra, deixo a letra sozinha de um lado. Então olha o que eu fiz, ó. Peguei o... Opa, tá muito grande. O que eu fiz aqui? Peguei 81, joguei pro outro lado. Quando eu fiz isso, eu troquei o sinal. Depois ainda passei o 9, que tá multiplicando, passei dividindo. Então aqui, ó, ficou 81 sobre 9. Que daí depois... Ah, deixa eu fazer um negócio. Deixa eu testar um negócio. Aqui, ó. Me mostraram isso essa semana pra eu começar a usar o laser. Será que funciona o laser aqui? Funciona, olha que legal. Ah, tecnologia. Beleza, então olha lá, fiz ali, peguei meu 81, joguei pro outro lado, quando eu joguei, depois expressei o 9 dividindo, resolvi, aí aqui passou uma raiz, né, eu tinha a raiz quadrada, o y quadrado, ele passou aqui como raiz de 9, e daí aqui é que vem a parte chave desse primeiro caso, que é o mais ou menos, beleza? Por que que é mais ou menos? Lembrando, ó, vamos lá, raiz quadrada de 9 é... Deixa
eu pegar aqui. Raiz quadrada de 9 é 3. Por que raiz quadrada de 9 é 3? Porque 3 vezes 3 dá igual ao 9, que é o número que está ali dentro, por isso que a raiz quadrada de 9 é 3. Mas e se eu vir aqui e fizer isso tudo aqui, menos 3 vezes menos 3, ó. Opa, começou nessa patifaria. Menos 3 vezes menos 3 também dá 9, por isso que também é raiz quadrada de 9. Ou seja, por isso que tem o mais ou menos 3 aqui, como a minha resposta, beleza? Não esquece desse mais ou menos 3. Eu tô vendo gente nos exercícios na lista resolvendo certinho até aqui, e chega aqui e coloca só 3, esquece do mais ou menos 3. Gente, a resposta é 2, lembra que a equação do segundo grau vai ter 2 respostas no máximo, né? Mas geralmente já tem 2 respostas, onde que tá as 2 respostas? Um é positivo, o outro é negativo. Então, não esquece do mais ou menos 3, ou do mais ou menos nessa daqui. Mesma coisa daqui, ó, olha lá, ó. Passei o 8 pra cá, passei o 32 dividindo, simplifiquei aqui, né? Simplifiquei aqui, ó, daqui pra cá, dividi os dois termos por 4. Aí passei a raiz, só que a raiz foi pros dois termos, ó. A raiz vai pros dois termos, só que eu já expliquei na videoaula passada. Você tira a raiz do primeiro, do cima e do de baixo, ó. E daí por isso ficou 1/2. E também tem o mais ou menos aqui. Oh, meu Deus. Também tem o mais ou menos aqui, beleza? Então não esquece deste mais ou menos aqui, beleza? Cara, eu tô falando isso há muito tempo e eu sempre repito nas aulas. Não esquece do mais ou menos no primeiro caso. Não esquece do mais ou menos no primeiro caso. Sério, se alguém esquecer de colocar o mais ou menos na primeira prova, cara, sério, a gente vai sair na mão. Esse bando de paternista! Todos os alunos criados a leite com pera, a ovo maltino, a pão com mortadela. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morou? Beleza, então vamos ver dois exemplos rapidão aqui do nosso primeiro caso, porque é o mais de boa, né? Se você tem dificuldade em identificar quem que tá faltando, vem aqui e tira o teu ABC, não fica com preguiça, cara. Aqui, ó, A igual a 4, B igual, C igual. O meu C é o cara sem letra, o meu B tá faltando aqui no meio, se ele tá faltando ele é 0, beleza? Se o B é 0, primeiro caso, porque ele vem primeiro no alfabeto. Como é que eu resolvo? Não tem segredo nenhum. 4x ao quadrado, passei o 16 pro outro lado, vai ficar x ao quadrado igual, passei 4 dividindo, né? Então vai ficar 16 dividido por 4 vai dar 4. X é igual a raiz ao quadrado, x é igual a raiz quadrada de 4, ou seja, x é igual a mais ou menos... Ah, meu Deus, eu sempre aperto nessa porcaria. Mais ou menos 2, beleza? Não esquece do mais ou menos. Mesma coisa aqui, ó, aqui você olha e fala, pô, não tá faltando ninguém, porque tem um monte de termo, então não é possível que vai faltar alguém. Vai, porque você primeiro tem que fazer a regra universal. Não esquece da regra universal. O que é a regra universal? Um dos lados tem que ficar igual a 0. Não importa qual, mas um deles tem que ficar igual a 0. O que eu vou fazer? Fazer esse cara aqui, ó, e passar pra lá, beleza? Esses dois caras pra lá. Vai ficar 18y ao quadrado, mais 48y, menos 48y, que é esse aqui que eu passei pelo outro lado, mais 32 menos 194, beleza? Então vai ficar 18y ao quadrado, ó, 48y mais com menos corta, né, não existe, não tem, 190, igual a 0 aqui, né, e 194 mais 32, então vamos fazer a continha aqui rapidinho, 194 menos 32, dá 2, dá 6, dá 1, 162, isso aí mesmo, menos 162 igual a 0. Aí agora o que tu vai fazer? Y ao quadrado, 18y ao quadrado igual a 162. Aí tu faria o quê? Y ao quadrado igual a 162 dividido por 18. Isso aqui ia dar algum número aqui, tu ia passar a raiz desse número e a resposta ia ser mais ou menos alguma coisa. Beleza? Então, gente, o primeiro caso não tem segredo nenhum. Bem de buenas, bem de boa, bem tranquilo. O primeiro caso é o mais fácil de todos, é só resolver. E não esquecer da porcaria do mais ou menos lá no final. Beleza? Segundo caso é quando o C é igual a 0. O que a gente faz? Quando o C é igual a 0, a gente tem que colocar em evidência, beleza? Tá meio, não tá Full HD aqui, mas já era, tá bom assim. O que acontece? Quando eu tenho o segundo caso, olha só, pra você olhar aqui, depois que eu fiz a regra universal, passei o 9 pra lá, eu caí nesse termo aqui. Não adianta eu querer vir e querer resolver como equação de primeiro grau, ó. Se eu querer resolver, vai ficar 7x ao quadrado igual a 14x, passando 14 pra lá, né? E daí ficaria x ao quadrado igual a 14x sobre 7, 14x sobre 7 dá x ao quadrado igual a 2x, e ó, o que eu faço aqui? Não consigo resolver porque tem letra dos dois lados. Então não dá pra resolver igual o primeiro caso. Porém, a gente pode fazer o quê? Colocar os termos em evidência. Como é que você faz pra colocar o termo em evidência? Olha lá, ó. Eu tenho aqui 7x ao quadrado e aqui eu tenho 14. O que acontece? Eu vou tirar daqui vou circular de duas cores diferentes. Desta parte que eu circulei em verde, eu vou tirar o 7x. Beleza? Por quê? Porque eu sei que tem 7x aqui no verde e tem 7x aqui no 14. É só você olhar, pra você tirar a evidência, é só você olhar quem que tá nos dois lados ao mesmo tempo, quem que tá nos dois termos ao mesmo tempo, ó. Quem que tá aqui e aqui ao mesmo tempo. Aí você vai falar, ah, o x. Sim, o x tá, então por isso que tu colocou em evidência. Mas tem um 7 escondido aqui dentro desse 14, né? Então, tipo, você enxerga esse 14 como 7 vezes 2. E daí você vai tirar o 7 daqui e vai sobrar o 2. Beleza? Nos exemplos fica um pouco mais fácil ali, a gente já vai ver com isso, tá? O que acontece? Depois que tu resolve e coloca em evidência, primeira resposta sempre igual a 0. Não importa o que seja, a primeira sempre vai ser 0. E a segunda você vai resolver essa equaçãozinha daqui. E é pra resolver a equação. Não é pra vir aqui e falar que é só pegar esse número daqui, ó. Tem gente que eu tô vendo que tá fazendo, é só pegar esse número, inverter o sinal e dizer que ele é a resposta. Depende do caso. Você vai ver que eu vou colocar um caso no exemplo aqui agora, que vai ter um número aqui na frente junto com o x. Aí não é só tu pegar esse cara e inverter o sinal, beleza? Vamos ver aqui no exemplo que fica mais fácil de você visualizar, beleza? Então olha aqui, ó. 3x ao quadrado menos 12x mais menos 12x igual a 0. O que acontece? Tá faltando o c, então é o segundo caso. O que eu vou fazer? Eu teria que vir aqui e colocar o 3x em evidência. Ah, mas como assim o 3x? Vamos lá. Vamos ver. Quem que tá aqui? Oh, meu Deus. Quem que tá aqui e aqui ao mesmo tempo? É o x, sim. Então o x está aqui, eu vou colocar os dois o x em evidência.
Então o x tá aqui e aqui ao mesmo tempo. Quando eu tiro, e daí eu abro meu parênteses, coloco igual a 0 e vou ver quem que sobrou. Dentro do parênteses vai ficar quem sobrou. Quando eu tiro o meu x daqui, ó, tirei o x. Quem que sobrou? Sobrou o 12. Então o 12 daqui, vou riscar aqui o x. Beleza? Só que aqui, ó, o que que acontece? Como é que eu enxergo quem vai sobrar quando eu tiro o x? É só você enxergar esse 3x ao quadrado como 3 vezes x. Porque x ao quadrado, x vezes x não é x ao quadrado? Então você enxerga assim. Por quê? Porque daí você vai vir lá e vai tirar um x daqui, ó. Quando você tira um x, sobra o outro, beleza? Então sobraria 3x e o menos é o mesmo sinal daqui, menos 12, beleza? Então, ó, se você não conseguir ver que aqui dentro desse 12 tem um 3 também, escondido, porque é 4 vezes 3, você pode fazer tirando só a letra, porque vai dar certo, beleza? Então, ó, 3x menos 12. O que tu faz agora? Passa um risquinho aqui. E agora tu tem as tuas duas respostas. A primeira aqui sempre é 0, beleza? Ah, mas por que é 0 sempre? Porque olha só, aqui, esse termo aqui é uma multiplicação, beleza? Isso aqui é uma multiplicação. Para uma multiplicação dar igual a 0, tá vendo que ela tá igual a 0? Eu tô fazendo esse cara multiplicado por esse daqui. Para uma multiplicação dar igual a 0, eu preciso que pelo menos um dos termos seja igual a 0, beleza? Só o único jeito de zerar uma multiplicação é que um dos termos seja igual a 0, beleza? Então, ou esse cara aqui tem que ser 0, ou esse cara aqui tem que ser 0. É as duas possibilidades que eu tenho. Aqui, ó, não importa se é x, 2x, 7x, 20x, 50x, 60x, menos 1000x, não importa. O primeiro x aqui, ó, sempre é 0, beleza? Por quê? Porque ficaria assim, ó, se fosse 2x, ficaria 2x igual a 0. Aí x é igual a 0 sobre 2, x é igual a 0, porque 0 dividido por 2 é 0. Então a primeira resposta, no segundo caso, sempre é 0. E a segunda resposta, tu vai tirar dessa conta aqui. O que você faz? Resolve a continha, ó. 3x menos 12 é igual a 0, passa o 12 pra lá, então vai ficar 3x igual a 12. X é igual a 12 dividido por 3, então o outro x é 4, beleza? Então a minha solução aqui nesse caso seria como? Solução igual a 0 e 4, beleza? Tudo bem? Então, ó, não é vir aqui e trocar esse cara só de sinal. Não é vir aqui só, vou trocar o sinal desse cara ali. Não, porque às vezes vai ter um número com x aqui, ó, que tu vai ter que resolver a conta e ele vai passar dividindo, ó. Então muda o teu sinal. E olha esse caso aqui, ó, que legal. Também tá faltando o C, então é o segundo caso. Só que olha só o que acontece. A minha letra ao quadrado tá negativa. Vou dar uma dica que vai servir para todos os casos, para todas as opções. Olha só, presta atenção. O que acontece? Quando a tua letra ao quadrado, o teu A, tá negativo, você sempre quer que ele fique positivo para poder fazer as contas, principalmente lá em Bhaskara depois. Como é que tu faz? Transforma ele em positivo. Como que tu faz para transformar ele em positivo? Tu pode ter um monte de soluções aqui, ó. Tu pode vir aqui e multiplicar todo mundo por menos 1, que vai dar certo. Ou então tu pega todo mundo, ó, pega esse cara e joga pro outro lado, pega esse cara e joga pro outro lado, daí aqui vai ficar 0. Também vai dar. Ou então tu só troca o sinal de todo mundo. Você pode fazer isso. Se você trocar o sinal, você pode trocar o sinal de todo mundo. Se você trocar o sinal de todo mundo, você pode fazer isso. Então, ó, troquei esse sinal aqui e troquei esse sinal aqui, ó, virou mais e aqui também virou mais que tá escondido. Mas tem que ser de todo mundo. Não pode trocar o sinal só do primeiro, senão vai dar errado. Tem que trocar o sinal de todo mundo. Troquei o sinal de todo mundo, tá faltando C, vou colocar minha letra em evidência, sobrou um 4y aqui, né? Mais, e aqui sobrou só o 6, igual a 0. O que eu faço? Passa o meu risquinho aqui. Primeira resposta, y igual a 0, ou y1 igual a 0, né? E a segunda resposta vem daqui, ó, 4y mais 6 é igual a 0. Passa o 6 para lá multiplicando, deixa eu diminuir isso aqui. 4y igual a menos 6. Y é igual a menos 6 sobre 4. Aqui dá para tu deixar y2 já, né? Ou então tu simplifica, vai ficar menos 3 meios, beleza? Então tá aqui o meu y1 e o meu y2. Qual seria a minha solução aqui, então? A minha solução é 0 e menos 3 meios. Beleza? Então esse é o segundo caso. Tinha gente que estava um pouco confuso com ele, com esse negócio de evidência, mas agora é bem tranquilo. Vocês viram que ele é bem fácil também. Só não fica naquele automático de querer pegar e trocar o sinal desse segundo cara aqui. Principalmente quando tiver número aqui, ó, você vai ter que resolver a conta. Beleza? Então agora vocês estão manjadores do segundo caso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou ficar de olhos abertos! Outro caso encerrado, meu caro Watson! Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando! Agora tudo vai mudar! CPF cancelado. Samurai é mágico agora, você viu? CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Volte agora! Volte agora! Volte! CPF cancelado! CPF cancelado.
Chegamos aqui no nosso perseguido, né? No nosso terceiro caso. O que acontece? O terceiro caso, a gente cancelou o CPF dele. Ou seja, a gente fez ele sumir da face da Terra, beleza? E aqui eu tenho que dar um aviso muito importante, porque eu sei que tem alunos que não são meus alunos, né? Da minha turma, e estão vendo esse vídeo. Toma cuidado com o que eu falar daqui pra frente, beleza? Porque daqui pra frente pode ser que a tua professora tenha ensinado algumas coisinhas de um jeito diferente. E ela que vai corrigir a tua prova, meu irmãozão, não é eu. Então tu tem que fazer do jeito que ela te ensinou, porque se dependendo do jeito que tu fizer, é capaz dela não considerar, beleza? Então toma cuidado. Pode ver o que eu vou mostrar aqui? Pode, não é crime, beleza? Mas toma cuidado pra não se confundir. Se tu vê, pô, tô vendo aqui o próximo caso e foi diferente do jeito que minha professora ensinou e eu vou me confundir. Pula, vai lá pra Bhaskara, porque Bhaskara é igual pra todo mundo, beleza? Mas toma cuidado pra não se confundir. Por que a gente cancelou o CPF do terceiro caso? Por que a gente sumiu com ele? Porque ele tava dando confusão. Eu vi bastante aluno se confundindo com ele. Por quê? O que a gente fazia pra fazer o TQP, que é o terceiro caso? A gente tirava a raiz do primeiro termo, tirava a raiz lá do... Aqui tá errado, não é segundo, é do terceiro termo aqui, ó, né? Tirava a raiz lá do terceiro termo, e daí colocava aqui o sinal do meio, né? Aqui tá mais ou menos o que podia ser, ou mais ou menos, né? E daí resolvia cair numa equação do primeiro grau. Como assim? Não entendi nada do que tu falou. Olha aqui, ó, isso aqui é um exemplo do TQP. O que acontece? Você olhava aqui e falava, tem raiz quadrada exata aqui no primeiro, tem raiz quadrada exata no segundo. Posso fazer TQPs logo de cara. Cuidado com isso. Por quê? Esse termo aqui do meio não é aleatório. Esse termo do meio, ele tem uma regrinha, ele não pode ser qualquer termo, tá? Então o que acontece? O que tem que fazer se tu quiser fazer TQP? Lembrando né, que a gente cancelou, mas, professor, eu quero usar o TQP na minha prova, eu posso? Pode, cara, só toma cuidado porque tu tem que fazer o teste do meio. Qual é o teste do meio? Pô, tu olhou aqui e viu que esse e esse tem raiz exata. Então tu pode tentar fazer TQP. O que eu vou fazer? Vou testar. O que é testar? Tira a raiz daqui e a raiz daqui. Esse resultado você vai multiplicar entre eles e fazer vezes 2. Como assim? Ó, deixa eu pegar aqui uma cor que vai se destacar. Aqui. Raiz quadrada de 4, 2. Aqui, ó, trazendo aqui. Raiz quadrada de 1, 1. Você vai multiplicar esses resultados e fazer vezes 2. Ah, mas por que vezes 2, professor? Porque Deus quis, cara, beleza? É por causa do TQP, beleza? Mas assim, o TQP, eu tenho lá o 2 vezes, que a gente viu lá na aula, mas vai ser vezes 2 sempre, tá? E ó, 2 vezes 1 dá 2, vezes 2 dá 4. Esse número aqui, ó, esse 4 aqui, tem que ser o mesmo número daqui. Não importa o sinal, mas ele tem que ser o mesmo, beleza? Aí sim você pode fazer o TQP, beleza? O que é o TQP? Tira a raiz quadrada do primeiro, aqui ó, tira a raiz quadrada do primeiro, tira a raiz quadrada do terceiro, o sinal do meio você herda pra ele. E daí lembra que a gente vai direto pra equação do primeiro grau, ó. Se eu fosse fazer por TQP aqui, como é que ficaria, ó? Raiz quadrada de 4, y, raiz quadrada de 4y ao quadrado, 2y, raiz quadrada de 1, 1. E o sinal do meio você coloca aqui, igual a 0, porque tu já devia ter deixado igual a 0 por causa da regra universal, caiu numa equação de primeiro grau. Agora o que tu faz? Resolve a equação de primeiro grau. Oh, meu Deus! Vai ficar quanto? 2y igual a 1, y igual a 1/2, beleza? Então esse aqui é o TQP. Mas toma cuidado, a gente cancelou o TQP porque a gente vai usar outras ferramentas. De novo, quero fazer o TQP, professor, posso fazer? Pode, mas ó, olha esse exemplo aqui, ó, x² menos 5b mais 9 igual a 0. Aí tu vem aqui, todo felizão, todo bambambam, se achando tal, raiz quadrada daqui, tem raiz quadrada exata, então eu posso fazer o quê? X menos 3 igual a 0, x é igual a 3. Meu Deus, que coisa fácil, moleza, fácil, mole. Errou, por quê? Olha aqui, ó, o testezinho, ó, raiz quadrada aqui é 1, raiz quadrada de 9 é 3, 1 vezes 3 dá 3, vezes 2 dá 6. Então aqui tinha que ser um 6 e não um 5. E daí você erra a questão por causa disso. Então toma cuidado. Quero fazer o TQP? Posso? Puere. Mas faz o teste primeiro. Não quero fazer o TQP porque vou me confundir com esse teste aí. Não precisa. Então o que você vai fazer? Você vai usar o quarto caso ou Bhaskara quando for completa. Beleza? A gente já vai falar mais sobre isso melhor ali depois quando for mostrar o nosso check-up lá da aula. Mas ó, quarto caso é o quê? Soma e produto, beleza? É usando aqui o trinômio do segundo grau. O que é o trinômio do segundo grau? Usar soma e produto, beleza? E aqui, de novo, vou dar o aviso. Se você é aluno não meu, essa frase não fez sentido algum, né? Mas se você não é aluno meu, você não tá nas minhas turmas, provavelmente eu tenho 110% de certeza que a tua professora mostrou isso aqui no jeito diferente, porque eu vi pelos resumos que ela fez lá, beleza? Então toma cuidado pra tu não se confundir. Por quê? Porque se tu fizer do jeito que eu mostrei, pode ser que ela não considere na tua prova, beleza? Cada um tem o seu jeito de corrigir, o seu jeito de fazer as coisas, beleza? Então, cara, se você manjou mais ou menos do jeito que ela te mostrou, pula daqui, vai lá pra Bhaskara, pula, vai pra frente no vídeo, vai perder os memes, vai perder as brincadeiras, vai perder a melhor, beleza? Mas você não se confunde na prova, que é o que é importante, beleza? Pra gente que tá aqui, pra nós guerreiros que sobramos, vamos relembrar rapidão o quarto caso, que é soma e produto. Qual o problema de soma e produto? Ela tem uma condição para poder ser feita, que é essa daqui, ó. Eu só posso fazer soma e produto quando eu tenho A igual a 1, beleza? Lembra disso, pelo amor de Deus. A igual a 1 positivo, beleza? Então, quem é que tem que ser igual a 1 para poder fazer soma e produto? Beleza, então a gente vai sempre tomar cuidado para que o... seja 1, né? Então o A tem que ser 1. E daí depois como é que a gente faz soma e produto? Olha lá, é uma soma e um produto. Lembrando que produto, pareceu a palavra produto? Multiplicação. Sempre, na matemática inteira. Multiplicação é igual a produto, sempre, beleza? Então, ó, a gente vai ter uma soma e uma multiplicação. Então eu vou montar o esqueminha dela aqui e você monta sempre nessa ordem. Primeiro a soma e depois a multiplicação, uma embaixo da outra. Por quê? Porque daí tu memoriza que o B, que é a primeira linha, tem que trocar o sinal, beleza?
Então o B troca o sinal, mas o C não. E daí vira aqui o nosso joguinho de lógica, beleza? Então estamos aqui com alguns exemplos, né? Então olha só, estamos aqui com o nosso primeiro exemplo. O que eu vou olhar para ver se eu posso fazer por soma e produto? Quem é que tem que ser um mesmo? Então, aqui tá o nosso A igual a 1, ó, tem um 1 positivo, ele tem que ser 1 positivo, tá? Se tiver um menos aqui, tem que trocar o sinal igual eu mostrei lá de todo mundo. Então, ó, A igual a 1 positivo, o que tu faz? Vem aqui, monta o teu esqueminha, ó, dois números que somando e multiplicando. Aí tu memoriza que o primeiro aqui, ó, tu pode até vir aqui e fazer assim, ó, A igual a 1, B igual a menos 5, C igual a 6, pra não se perder, beleza? E daí, ó, dois números que somando tem que dar o B, mas com o sinal trocado, então era menos 5 virou 5, e dois números que multiplicando tem que dar 6, beleza? Como é que tu faz isso aqui pra não se perder? Vai primeiro na multiplicação, resolve a multiplicação pra encontrar todas as tuas possibilidades. Depois, você sobe na soma para ver qual se encaixa, qual você consegue fazer transformar na soma. Por último, que você vai ver o sinal. A última coisa que tu vai ver é o sinal do teu x1 e do teu x2. Resolvendo aqui, então, a gente quer dois números que quando eu multiplico dá 6 e quando eu somo dá 5. Aqui é fácil de ver que é 3 e 2, né? 3 mais 2 dá 5, 3 vezes 2 dá 6. Então a tua solução é 3 e 2. Beleza. Só que olha assim, olha esse segundo exemplo aqui. Primeira coisa que eu vou olhar, vou ver se o meu... Se o meu A é 1, o meu A é 1, então eu posso fazer soma e produto. O que tu faz? Olha lá, quando não tem nada, lembra que é 1, né? Então eu vou fazer, montar o meu esqueminha aqui, soma e multiplicação. A minha soma tem que dar o meu B com o sinal trocado, então tem que dar menos 1, e a minha multiplicação tem que dar o C com o mesmo sinal. Aí aqui é que a galera começa a se perder. Por quê? Porque tem gente que não tá fazendo esse esqueminha aqui, ó. Tá tentando fazer de cabeça. É bom fazer de cabeça? Lógico, tu vai se treinando, vai pegando rápido as paradas. Só que daí, se você não faz o esquema, às vezes algumas coisas passam batido, principalmente os sinais. Então faz esse esquema. Se tu ainda tem um pouco de dificuldade em fazer isso mentalmente, faz esse esqueminha aqui que tu não se perde, deixa de preguiça. Faça bonitinho. Beleza, fazendo o nosso esqueminha, o que eu vou fazer? Ó, segue o roteirinho. Vem na multiplicação e vê os números que resolve a multiplicação primeiro. Dois números que quando eu multiplico dá 30. Mas, professor, não era menos 30? Depois tu vê o sinal. Por último, tu vê o sinal, beleza? Dois números que quando eu multiplico dá 30. Vamos lá. 1 e 30. E, ó, vou até começar de novo aqui. Como é que tu faz isso pra tu não perder nenhuma possibilidade? Escadinha. O que é escadinha? Ó, começa pelo 1. Sempre vai ter 1, né? Porque o 1 sempre vai conseguir, eu consigo fazer 1 vezes qualquer coisa virar qualquer coisa. Não entendi. Ó, dois números que quando eu multiplicando dá 30. 1 e 30. Sempre vai ter o 1 e o próprio número, porque sempre vai dar pra fazer isso. Beleza. 1 e 30. Depois do 1 veio 2 e 15. Porque 2 vezes 15 dá 30. Depois do 2, 3 e 10. Ó, 3 e 10 também dá 30. O próximo seria o 4. Mas 4 não tem como fazer virar 30, porque não tem 30 na tabuada, né? Não tem ninguém que multiplicando vezes 4 dá 30, então pulo o 4. Depois vem o 5 com o 6. 5 vezes 6 dá 30. E, ó, o próximo seria 6 com o 5. Só que esses dois aqui são repetidos já, né? Quando repete, quer dizer que acabou suas possibilidades. Então você tem 4 possibilidades. Essas 4 possibilidades aqui resolvem essa conta de baixo. Agora você vai vir aqui e ver qual que você consegue transformar na soma. Como assim? Eu quero encontrar aqui dentro os parzinhos que eu consigo fazer aparecer o número 1. Ou com soma ou com subtração. Mas, professor, não era menos 1? Escuta, depois você vê o sinal. Primeiro você vai ver o número. Então, ó, 1 e 30. Eu consigo fazer esses dois números virar um número 1? Pô, se eu fizer 1 mais 30, vai dar 31. Se eu fizer 1 menos 30 ou 30 menos 1, vai dar 29 ou menos 29. Então tá vendo que eu não consigo fazer 1 e 30 virar 1? Então não é essa a minha possibilidade. 2 e 15, ó, ou vai dar 17 ou vai dar 13. Não dá. 3 e 10, ou vai dar 13 ou vai dar 7. Não dá. Olha o 5 e o 6. Se eu somar os dois, dá 11. Mas se eu fizer um menos o outro, eu consigo fazer aparecer 1. Porque 6 menos 5 ou 5 menos 6, eu consigo fazer 1. Ou seja, quais são as minhas respostas aqui? As minhas respostas aqui são 5 e 6, 5 e 6. E agora, por último, você vai ver se o sinal bate. Como é que tu faz pra ver se o sinal bate? Vê se as contas estão certo. 5 mais 6 é menos 1? Não, 5 mais 6 é 11. Então alguém tem que ser negativo. Quem que vai ser negativo aqui? Se eu botar o 5 negativo, eu tenho 6 reais e tô devendo 5, tá sobrando 1. E não é, porque eu não quero que sobre, eu quero que falte. Então não é o menos 5, vai ser o 6 que vai ser negativo. Se o 6 é negativo aqui, ele é negativo aqui em cima também. E agora bateu a conta, ó, aqui em cima, menos 6 mais 5 dá menos 1, tá certo? E aqui embaixo, 5 vezes menos 6, ó, mais com menos dá menos, 5 vezes 6 dá 30. Ou seja, a minha solução é 5e menos 6. Beleza? Então, vamos lá. E por último, vamos fazer esse último exemplo aqui rapidinho, tá? Que o que acontece? Não está acontecendo a condição, que é quem mesmo que tem que ser igual a 1? Então, ó, o meu A não é 1. O que eu faço agora? Cara, você tenta transformar em 1. Se você conseguir transformar em 1, você faz soma e produto. Se você não conseguir transformar em 1, você faz Bhaskara. Beleza? Então, ó, como é que eu faço pra transformar em 1 aqui? Eu não posso... Como é que eu faço pra transformar esse 2 em 1? Eu vou fazer o quê? Dividir por 2. Só que eu não posso fazer isso de graça. Eu tenho que fazer pra todo mundo. Os outros têm inveja. Ou seja, eu só posso fazer isso quando eu puder dividir todo mundo por 2. Ou por 3, ou por 4, ou por 5, sei lá, por um mesmo número. Se eu conseguir simplificar todo mundo pelo mesmo número, já era, mete bala. Então aqui eu consigo, porque todos são pares. Então eu consigo dividir por 2. Quando eu divido todo mundo por 2... Eu devia ter deixado ali, né? Já era.
dividido por 2 vai dar 2 dividido por 2 dá x ao quadrado, mais 2x menos 8 igual a 0, beleza? Agora o meu a é 1, ó, beleza? Quando o meu a é 1, eu posso fazer soma e produto. Vem aqui, monta o teu esquema se tu tem dificuldade, ó. Dois números que quando eu somo dá menos 2, porque eu troco o sinal, e quando eu multiplico dá menos 8. Quais são as possibilidades da multiplicação? Eu tenho duas possibilidades, 8 e 1, 4 e 2, beleza? Não tem mais nenhuma que dá certo, porque daí depois já ia repetir o 4 com o 2. Então eu sei, ó, e olhando pra cima, eu preciso que apareça o número 2. 8 e 1 eu não consigo fazer aparecer o número 2. Ou vira 9, ou vira 7. Então não dá. Então eu sei que é 4 e 2. E agora, por último, eu arrumo o meu sinal. Olha a conta de cima, tá certa a conta de cima? 4 mais 2 não é menos 2, é 6. Então alguém tem que ser negativo. Se eu colocar o negativo aqui, ficaria 4 menos 2, que daria 2 positivo. Mas eu quero que seja negativo. Então quem é negativo? O menos 4. Se ele é menos 4 aqui, ele é menos 4 embaixo também. Bateu as contas, então menos 4 e 2, a minha solução. Lembrando que não importa a ordem desses caras aqui. Podia ser, a minha solução podia ser essa aqui também, ó. Solução igual a 2 e menos 4. Não importa a ordem, beleza? É a mesma coisa. Beleza, galera? Chegamos aqui no módulo 17, que ele é basicamente a fórmula de Bhaskara, beleza? Então, o módulo 17, a única coisa que tem de diferente é a fórmula de Bhaskara, que vem pra quê? Por que precisa da fórmula de Bhaskara? Vamos supor que você caiu nessa situação aqui, e aqui não fosse um 4, fosse um 5, ó. Então, vou escrever aqui a equação de novo. 2x ao quadrado mais 5x menos 16 igual a 0. Aí, olha só, pra tu fazer soma e produto, lembra que o a tem que ser 1. Então, tu teria que tentar transformar em 1. Só que daí eu teria que dividir por 2. Aqui eu consigo dividir por 2 e aqui eu consigo dividir por 2. Mas esse número do meio eu não consigo, ia ficar 5 meios e ia dar um número quebrado. Não vale a pena, porque daí não dá pra fazer soma e produto com um número quebrado aqui, ó, fica muito ruim. Então, o que acontece? Nesse caso aqui que tu não consegue transformar em 1, o que você faz? Bhaskara. E é por isso que a gente não precisa do TQP do terceiro caso. O que você vai fazer? É completa? É, não tá faltando ninguém? Tu vai ver se o a é 1. Se o a é 1, soma e produto. O a não é 1, vou tentar transformar em 1. Não consigo. Bhaskara. Se eu consigo, soma e produto também. Então é pra isso que precisa da fórmula de Bhaskara, beleza? E tá aqui a nossa fórmula de Bhaskara. Eu sei que eu botei muito medo em vocês, né? Desde o começo falei um monte da fórmula de Bhaskara, que não precisa fazendo com ela, porque toma cuidado, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, cara, vocês viram que ela é fácil, né? Eu sei que no começo vocês ficaram um pouco perdidos, mas depois vocês foram ver que a fórmula de Bhaskara é bem facinho, molezinha. Problema de geometria. X é igual a uma geladeira. E Y é igual a uma porta. Daí x mais y sobre o quadrado da hipotenusa é igual a uma banana. Beleza, então a nossa fórmula de Bhaskara tá aqui. Eu já expliquei em sala pra vocês por que a gente dividiu ela em duas partes, né? Por que a gente vai resolver o triangulinho primeiro. Vou mostrar aqui de novo do triangulinho. Mas rapidamente, né? Essa parte aqui, ela é a parte mais importante da fórmula de Bhaskara, porque dependendo do resultado que ela der, você vai ter um resultado direto, tá? E daí tinha os dois termos aqui que estão em destaque, né? Meu Deus, não tem nada em Full HD nessa imagem, que é inacreditável, velho. Tem que melhorar minha estrutura aqui, porque senão tá complicado. Então, os dois termos que estão destacados, por que estão destacados? Porque é onde vem a maioria dos erros, beleza? Esse A aqui de baixo, ó, tá destacado por quê? Porque vocês lembram que embaixo aqui a gente vai dividir sempre por 2 vezes A. E é fácil de tu vir aqui e sumir com A e colocar dividido por 2 logo de cara, beleza? Então toma cuidado. Se teu A for 1, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Mas se o teu A não for 1, vai ser outro número aqui embaixo, beleza? Mas esse é de boa, esse é de buenas. O problema é este cara aqui. Cara, esse aqui, ó, mesmo eu falando um monte em sala, teve gente esquecendo desse cara aqui e errando por causa disso, beleza? Não esquece desta porcaria, desse menos aqui. Por quê? Porque ele vai trocar o sinal do teu B. Vamos supor que o teu B é, sei lá, tá fazendo a questão lá, o teu B é menos 5. Tirou lá, B igual a menos 5. Quando tu trazer pra cá, vai ficar menos 5. Porque esse menos aqui é esse cara aqui, e o outro menos que tava ali dentro do parênteses é o menos 5 aqui do teu número do teu B. Beleza? Então toma cuidado, pelo amor de Deus, gente. Tem gente que tá fazendo Bhaskara inteira certo, um trabalhão gigantesco, tá errando por causa deste cara aqui, ó, beleza? Eu tô ficando careca de tanto falar desse menos aqui. Beleza. Então, ó, o que a gente vai fazer pra fazer fórmula de Bhaskara? Primeira coisa, deixar igual a 0, se não precisar. Isso é pra todos os casos, por isso que é a regra universal. Depois que eu deixei igual a 0, vai tirar o ABC. O A igual a tanto, o B igual a tanto, o C igual a tanto. Depois você vai resolver o triangulinho primeiro. Sempre resolve o triangulinho primeiro. Sempre resolve o triangulinho primeiro, porque dependendo do resultado dele, você vai ter uma resposta direta. Depois que tu resolver o triangulinho, você vai jogar na fórmula, o valor que tu encontrou aqui, tu vai substituir aqui dentro, e daí tu vai continuar a tua conta. O que você tem que tomar cuidado? Com os sinais, vocês fazendo os exercícios aí, vocês já perceberam que quando o C é negativo, vai mudar esse sinal aqui, ó. Beleza? Às vezes o teu triangulinho vai ficar um número mais outro, e às vezes vai ficar um número menos outro. O que determina isso? Geralmente é o sinal do C. Às vezes o A também, mas quando o A é negativo, tu pode transformar trocando o sinal de todo mundo e deixar positivo. Lembra que eu falei isso lá no começo? Mas o teu C, às vezes, ser negativo, vai fazer regra de sinal com esse cara e vai virar mais. Beleza? Já vi bastante gente errando por causa disso, tudo bem? Então vamos lá para aqui tem um exemplo que a gente fez em sala, né? Vou passar bem rapidamente, eu deixei tudo igual a 0, porque não tava. Joguei pra cá, juntei esses dois caras. Aqui, ó, o meu A é 1, o meu B é 1, o meu C é menos 12. Nesse caso aqui, eu podia fazer soma e produto, tá? Porque o A é 1, ó, é dois números que multiplicando dá 12 e somando dá 1. Então tem que fazer aparecer 12 e 1, 3 e 4. Eu já sei que é 3 e 4 que é a minha resposta. Ó, se eu olhar aqui embaixo, é 3 e 4, só ia ter que arrumar o sinal por causa do B que troca o sinal lá. Beleza, então, ó, tirei o ABC, vou resolver o triangulinho primeiro. Resolvi o triangulinho, fiz a minha conta. Olha aqui, ó, vou até mostrar aqui, ó.
como é que ficaria meu triangulinho aqui, ó? Ficaria 1 ao quadrado, resolvendo essa parte aqui, fica 1. E olha só, isso aqui é muito importante. Vamos com calma aqui, porque teve gente que errou o quê? Você não pode vir aqui e resolver essa soma aqui primeiro, essa conta de menos. Você tem que fazer o quê? Você resolve primeiro isso aqui, depois você resolve essa conta aqui, e por último você vai resolver o sinal aqui, beleza? Então, ó, resolvendo aqui, 1 ao quadrado é 1, resolvendo aqui agora, ó, menos com mais dá menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 48. 1 mais 48, por isso que deu 49, beleza? E ó, por que mudou o sinal? Por que era menos virou mais? Porque o meu C, ó, o meu C é negativo. Geralmente, quando o C for negativo, vai trocar o teu sinal aqui do meio. Beleza? Aí, resolvi tudo. Peguei o 49, trouxe aqui no lugar do triangulinho, ó. Beleza? Troquei aqui, ó, tomando cuidado com o B da frente. Fui resolvendo e fui fazendo as minhas contas. Cheguei aqui, olha lá, ó. Por que tem duas respostas na equação de segundo grau? Por causa desta parte da fórmula de Bhaskara, beleza? Eu tenho dois sinais aqui. Se eu tivesse, ó, vamos lá, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na sala. Se eu tivesse só o sinal de mais, ó. Oh, meu Deus. Se eu tivesse só o sinal de mais, como é que eu resolveria? Ficaria menos 1 mais 7 dividido por 2, que daria 6 dividido por 2, que é 3, beleza? Se eu não tivesse o sinal de mais e tivesse só o de menos, ficaria 1 menos 7, menos 1 menos 7, que dá menos 8 dividido por 2, dá menos 4, beleza? Só que eu tenho os dois, então eu tenho que resolver os dois. Então na conta de cima, eu vou fazer essa conta usando o mais, ó. E na conta de baixo, eu usei o menos. Não importa a ordem, se tu quer fazer o mais ou o menos primeiro, só contanto que você faça os dois. E é daqui que vem o teu x1 e o teu x2, e não esquece de colocar a solução depois. Beleza? Fazer um exemplo aqui bem rapidão, né? Porque já tá demorando demais, era pra ser mais rápido essa videoaula aí. 5x ao quadrado mais 4x menos 1 igual a 0. Ó, o a não é 1, então não posso fazer soma em produto por enquanto. O que eu vou fazer? Vou tentar transformar em 1. Consigo? Eu teria que dividir todo mundo por 5 para poder fazer o a virar 1. Só que o 4 e o 1 eu não consigo transformar dividido por 5. Ou seja, eu não consigo transformar em 1, vou fazer fórmula de Bhaskara. Como é que eu faço a fórmula de Bhaskara? Sempre resolvendo o triangulinho primeiro. Vou deixar ele aqui, ó. Menos 4 vezes A vezes C. Resolvendo, vai ficar delta ao quadrado igual B ao quadrado. O teu B aqui, ó. Vou tirar o ABC aqui. O A igual a 5, o B igual a 4 e o C igual a menos 1. Epa, quase vazou, hein? E o C igual a menos 1. Vamos lá. B ao quadrado vai ficar 4 ao quadrado. Olha só, menos... Vou fazer o seguinte, vou colocar em outra cor. Menos 4. Por que eu coloquei outra cor? Porque esse menos 4 sempre vai ter, porque ele é da fórmula, né? Menos 4 vezes A, que é 5, vezes o C... que é, opa, aqui tá bugado, que é menos 1, vezes menos 1. Coloca entre parênteses quando for negativo, pra todo mundo se perder, malandrão. Aqui, resolvendo aqui, ó, primeiro, resolvendo aqui primeiro, dá 16. Resolvendo essa conta aqui, ó, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, tá vendo? Ó, trocou o sinal porque o C é negativo. 4 vezes 5, 20, vezes 1, 20. Então o delta dá 36, beleza? O que eu faço agora? Continuo a minha conta na fórmula. Onde tá a fórmula? Tá aqui, ó, B, calma aí, deixa eu colocar em outra cor. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz de triangulinho, dividido por 2 vezes o A. Ou seja, meu Deus do céu, por que isso... X é igual menos... Quanto é que é o teu B? O teu B é 4, então vai ficar menos... Pode até colocar um parênteses pra tu não se perder, mas ó, porque é menos com mais aqui, né? Porque o meu 4 é positivo, ficaria menos com mais dá menos, então ficou menos 4, mais ou menos. Agora tu troca o teu triangulinho pelo valor que tu encontrou, 36 dividido por 2 vezes o meu A é 5. Ó, aqui tem um A, né? Ó, aqui é que é fácil de tu fazer o segundo erro da forma de Bhaskara, que é o quê? É tu vir aqui e querer direto colocar dividido por 2, dividido por 2. Não é dividido por 2, é dividido por 2 vezes o teu A. Se o teu A é 1, aí vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Aí, beleza? Mas aqui o teu A não é 1, é 2 vezes o 5, porque o teu A é 5 aqui, ó. Beleza? Então, beleza. Vamos resolver aqui. X igual a menos 4, mais ou menos. Quanto é que é a raiz de 36? 6 dividido por 10. E agora, chegou aqui, você abre em x1 e x2, beleza? x1 é igual, usa o mais, menos 4 mais 6 dividido por 10. E o x2 usa o menos. De novo, não importa a ordem, tu pode fazer qualquer ordem que tu quiser, contanto que tu use os dois sinais. Menos 4 mais 6, aqui na esquerda, menos 4 mais 6, dá 2 positivo. Então fica 2 décimos. Tu pode, no máximo, simplificar aqui, dividir os 2 por 2, fica 1/5. Mas deixa em fração mesmo, não fica dividindo o número com decimal, não. Então aqui é o teu x1 e o meu x2 aqui é menos 4 com menos 6 vai dar menos 10, dividido por 10, então vai dar menos 1. Beleza? Então, escrevendo a minha solução aqui, ficaria menos 1 e 1/5. Essa é a solução dessa equação aqui por Bhaskara, beleza? Molezinha, bem de buenas, bem tranquilo, tá? E por último, para finalizar, por que a gente resolve o triangulinho primeiro? Porque, dependendo do sinal, do valor que ele der, eu vou ter uma resposta direta em um dos casos. Qual é esse? Ó, tenho 3 casos aqui de forma de Bhaskara, onde os 3 eu resolvi. Deixando igual a 0, tirando o ABC, fazendo o triangulinho primeiro e depois continuando. O que acontece no primeiro aqui, ó, no azulzinho? Olha o meu triangulinho, olha aqui, ó. Ele deu um valor positivo. Não importa o valor, mas deu positivo. Se o teu triangulinho deu positivo, lá embaixo você vai ter 2 números diferentes na hora da resposta. Vai ser um x1 diferente do x2. Se o teu triangulinho deu 0, o que você vai ter lá na tua resposta? Olha lá, ó. Você vai ter 2... O x1 e o x2 vão ser iguais, vou ter uma resposta só na prática, entendeu? Porque os dois vão ser iguais. Beleza, esses dois nem é tão importante, mas o que é importante é esse terceiro caso, porque ele vai te facilitar a vida. Por quê?
Se o teu triangulinho der um número negativo, você tem que gritar na hora da prova. Deu um número negativo, você tem que comemorar, você tem que fazer um gritão assim, uhul, deu negativo, caramba. Mentira, não faz isso não. Mas ó, você tem que comemorar, beleza? Por quê? Porque se deu negativo, acabou a conta. Não precisa fazer mais nada. Só escrever a solução. Deu um número negativo, direto solução vazia. Mas por que isso? O triangulinho não é o valor do triangulinho, tu não vai botar dentro da raiz. E daí não vai ficar uma raiz do número negativo. E não existe raiz do número negativo nos reais. A gente tá trabalhando só nos reais aqui. A gente não vai trabalhar fora dos reais. Ou seja, você raiz resolver a tua forma de Bhaskara, chegou aqui, vai fazer o triangulinho primeiro. Jesus do céu, porque isso aqui sempre buga. Vai resolver o triangulinho primeiro. Se o teu triangulinho der negativo, você tem que glorificar a Deus e agradecer muito, porque acabou a sua conta e a sua resposta é solução vazia. Beleza? Ah, então aqui tá formalizado, né? Ó, se o teu triangulinho é positivo, você vai ter o x1 e x2 diferente, tu continua a conta. Se o teu triangulinho é zero, você vai ter x1 e x2 iguais, continua a conta. Se o teu triangulinho é negativo, acabou, parou a conta, direto solução vazia. Não tem solução quando o teu triangulinho é negativo, né? Olha um exemplo disso aqui, ó. Vamos lá, rapidinho. 3x ao quadrado menos 6x mais 10 igual a 0. Não dá pra eu dividir todo mundo por 3, eu precisava dividir todo mundo por 3 pra fazer o A ficar 1, né? Então, vou ter que fazer Bhaskara. O A é 3, o B é menos 6, o C é 10. Fazendo o triangulinho aqui primeiro, né? B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Como é que ficaria? Ficaria menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 10. Lembrando de uma coisa importante, dentro do triangulinho, o sinal do B não importa. Por quê? É menos 6. Só que, vamos supor que eu esqueci e trouxe só como 6. Quando eu fizer ao quadrado, sempre vai dar positivo esse número, porque é sempre um número ao quadrado é positivo. Então vai dar 36 se eu esqueci o sinal. Se eu trago o sinal junto, que é o que eu tinha que ter feito, menos 6 ao quadrado também dá 36. Então dentro do triangulinho, o sinal do B não importa, beleza? Ele importa lá fora por causa daquele menos bendito lá que faz a gente errar. Mas dentro do triangulinho não importa. Beleza, resolvi aqui ao quadrado e agora vou resolver aqui. Menos com mais dá menos com mais dá menos também. Ou seja, ficou o menos. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 10 dá 120. E ó, olha aqui, ó, eu nem sei quanto que essa conta aqui dá e nem quero saber, porque eu não tô pra conta hoje. Mas dá um número negativo, que é 36 menos 120, vai dar menos alguma coisa. Se deu menos alguma coisa, acabou a tua resposta, acabou a tua parada. Você vai fazer o quê? Solução vazia. E parte pra próxima conta, beleza? Uhul! Pra finalizar, chegamos aqui no nosso check-up pra prova, né? Cara, isso daqui é o que você vai usar pra estudar pra prova, beleza? Essa aqui tá tudo, se você dominar esse esquema, esse mapa mental que a gente fez aqui, você vai estar voando pra prova, beleza? Você tem que dominar isso daqui. Pra quem não é meu aluno, toma cuidado, pra quem é da tua turma, toma cuidado lá com a segunda parte, tá? Beleza? Principalmente essa parte aqui do some produto, beleza? Porque foi o que eu avisei ali antes. Mas pra quem é meu aluno, tá aqui, molezinha de boa. O que você vai fazer? Primeira coisa, regra universal. O que é regra universal? Deixar igual a 0. Cancelar parênteses, fazer tudo. Lembrei de uma coisa importante. Gente, pelo amor de Deus, vou até colocar aqui, ó. Por favor, eu já falei isso mais de 1000 vezes na sala e tem gente que continua errando isso. O que tá sendo feito errado? Vamos supor que na hora que tu tem que simplificar ali tuas paradas, vai lá, transformar lá e deixar igual a 0. Tem essa conta aqui. O que tem gente que tá fazendo? X ao quadrado mais 16. Por quê? Tá fazendo o quadrado desse e o quadrado desse. Não é isso. Não é, tá errado. Tá errado isso daqui, não é isso daqui, beleza? Você não pode vir aqui fazer o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, não pode. Por quê? Por que eu não posso fazer isso? Ó, x menos 4 ao quadrado não é pegar um número e multiplicar por um cara igualzinho a ele? Então vai fazer isso daqui. Como é que eu resolvo isso? Fazendo o chuveirão. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, menos 4x. Menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes menos 4 dá, menos com menos dá mais 16. E daí eu posso juntar esses dois caras aqui, ficaria x ao quadrado, menos 8x mais 16. Então essa é o teu resultado, tá vendo, ó? Que aqui tá faltando o termo do meio, beleza? Ou então, se você conseguiu memorizar o TQP, nesse caso aqui o TQP funciona, o que você faz? Quadrado do primeiro, então elevou o primeiro ao quadrado, aí eleva o segundo ao quadrado aqui na pontola, 16. E daí aqui no meio é só você multiplicar esse por esse e fazer vezes 2. Então 4 vezes x dá 4x, vezes 2 dá 8x. E o sinal é o mesmo daqui, beleza? Ó, como deu a mesma coisa aqui e aqui, beleza? Nossa, que bagunça que virou isso aqui, né? Esse maluco. Enfim. Então tá, voltando aqui pra onde a gente tava. Tô fazendo a regra universal, deixei todo mundo igual a 0. O que eu vou fazer? Vou olhar se tá faltando alguém. Tá faltando alguém? Tá. Então tu vem pra cá, pras partes das incompletas. Beleza, quais são as possibilidades? Ou tá faltando o B, ou tá faltando o C. Lembra que nunca vai faltar o A. Como é que tu faz pra decorar? Segundo caso, é quando o C está igual a 0. Ou seja, você vai colocar em evidência, fazendo lá x... Opa, vou fazer aqui, x... Oh, meu Deus. X vezes x menos 3, ó, primeira resposta x igual a 0, segunda resposta x menos 3 igual a 0, x igual a 3, beleza? Então, quando eu tiver o segundo caso, você vai colocar em evidência, a tua primeira resposta é sempre 0, sempre, e a segunda vai ser alguma coisa que tu vai calcular. Primeiro caso, b igual a 0, vai resolver igual uma equaçãozinha de primeiro grau, vai dar um número só, porque tu vai tirar uma raiz, e essa raiz vai ser mais ou menos. Então, deu 9, deu raiz quadrada de 9, mais ou menos 3. Deu raiz quadrada de 16, mais ou menos 4. Não esquece
do mais ou menos, beleza? Tudo bem, não está faltando ninguém. O que eu faço? Beleza, então ela é completa. O que você vai fazer? Ou você vai fazer por Bhaskara, ou você vai fazer por soma e produto. Lembrando, quero fazer por TQP as que eu consigo. Professor, eu quero fazer por TQP lá, tirar a raiz quadrada do primeiro e do último. Pode? Pode. Só tem que fazer o teste do meio, beleza? Tem que testar e ver se o carinha do meio bate ou não. Beleza, então não tá faltando ninguém, tu vai ver o quê? Se a condição pro soma e produto. Quem é que tem que ser igual a 1 para poder fazer soma e produto? Beleza, então o A é igual a 1. Pô, não tá faltando ninguém, o A é igual a 1. O que eu vou fazer? Soma e produto, beleza? Vou lá, dois números que multiplicando dá tanto, somando dá tanto. Pô, professor, o A não é 1, que vacilo. Pô, mas dá pra tentar fazer ele ficar em 1? Como? Dividindo todo mundo pelo mesmo número? Pô, dá, soma e produto. Corre pro braço. Não dá, então eu vou ter que fazer Bhaskara. Ah, mas daí como é que eu faço Bhaskara? Resolve o triangulinho primeiro, porque se o teu triangulinho é negativo, solução vazia logo de cara. Acabou a tua conta. Os outros dois, se tu decorar, beleza, vai te ajudar. Mas esse aqui tem que saber. Deu triangulinho negativo? Solução vazia logo de cara. Beleza? Tá aqui, gente. Não tem o que fazer. Não tem. Porque, ó, tá tudo aqui na prova. Tá tudo aqui nesse esquema. Como fazer todos os casos possíveis sem precisar do TQP. Beleza? Então, não tem como errar nada na prova. Eu quero todo mundo tirando 10, beleza? Porque, olha só, se você memorizar isso aqui, você vai saber depois até onde você errou, beleza? Porque depois você vem assim, ah, professor, onde é que eu errei nessa questão aqui? O que eu errei? O que eu errei? O que eu errei? Me fala! Eu não errei nada! 100% eu acertei! Eu queria que tivesse um erro pra eu estar gritando agora! Eu queria! Pessoal, pra fechar, eu vou resolver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 questõezinhas aqui que são da lista, beleza? Porque eu vi que teve bastante dúvida nessas 5 questões aqui. Essa questão aqui. Então, essa questão aqui eu já resolvi ela várias e várias vezes em sala. Talvez não pra turma inteira, mas eu já resolvi no quadro ali umas 500 vezes. E mesmo assim tem gente que tá vindo me perguntar por ela. Então, ó, presta atenção aqui nessa questão. Pera, passei com o laser. Pra tu não dizer que eu não mostrei depois, que eu não corrigi essa questão aqui, beleza? Eu sempre que vi essa imagem, eu não via. Tô vendo aqui agora, porque você tá me mostrando. Então, olha só, a gente tem a temperatura T de um forno, né, em graus Celsius, é reduzida por um sistema a partir do instante do seu desligamento, que o tempo é igual a 0 e varia de acordo com essa expressão que ele deu ali. Contém minutos. Então, ó, o Tzinho ali é minutos, é tempo, beleza? Por motivo de segurança, a trava do forno é liberada para a abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Qual o tempo mínimo de espera em minutos para se desligar o forno para que a porta seja aberta? O que significa isso tudo aqui? Primeira coisa que a galera teve dúvida, essa anotação aqui, ó. Essa anotação aqui, ó, vou até escrever ela aqui, ó. O que significa isso daqui? É só um jeito que o Word escreve uma fração para ficar na mesma linha, não ter aquele espaço entre uma linha e outra. Mas isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, menos, oh meu Deus, menos t ao quadrado sobre 4. Isso aqui que eu acabei de escrever, e isso aqui, ó, é a mesma coisa, beleza? Só tá escrito de uma maneira diferente. Então tá, então eu tenho a minha expressão, menos 400, né, vou deixar ela assim por enquanto. E ó, o que acontece? Essa expressão aqui, ó, ela te dá o quanto de tempo você demora para chegar numa determinada temperatura. Ou seja, eu quero saber quanto tempo demora para chegar na temperatura 100 graus. Tu vai vir aqui e vai trocar esta parte aqui, ó, por 100. E vai resolver para ver quanto que dá o T que dá 100, entendeu? Ah, eu quero saber quanto tempo demora para chegar na temperatura 50 graus. Então tu vai vir aqui, vai igualar a 50 e vai resolver a tua equação. Nessa questão, ele quer descobrir quanto tempo demora para chegar na temperatura 39. Então o que tu vai fazer? 39 igual a isso daqui. E agora que vem o Paranauê. Tem gente que não consegue resolver isso aqui. Como é que tu faz para resolver isso aqui? Cara, tem muitas maneiras de tu resolver isso daqui. Como que tu faz para tu não se perder? Faz o seguinte, pega este número inteiro aqui, ó, e joga pro outro lado, a fração inteira. Por quê? Porque daí ela vai trocar de sinal. É como se fosse um número só e vai jogar pro outro lado e vai trocar de sinal. Então, quando eu pego tudo isso aqui e jogo pro outro lado, vai ficar t ao quadrado sobre 4, tá vendo? Ó, trocando o sinal. E daí, do lado de cá, vai ficar... Opa, peraí, tem um mais aqui. E não ia dar certo, é mais aqui, senão não ia bater. Do lado de cá vai ficar 400, e daí o 39 eu jogo pro outro lado. Então vai ficar 400 menos 39. Beleza, t ao quadrado é igual, t ao quadrado sobre 4 é igual a 400 menos 39. Deixa eu ver quanto que dá isso aqui. Se fosse 40, daria 340. Mas daí, não, 361. 361. Porque se fosse 40, daria 360, mais 361. E agora tu pega esse 4 e joga pra lá multiplicando. Então vai ficar t ao quadrado igual a 361 vezes 4. T ao quadrado é igual a... aqui eu vou ter que dar uma roubadinha, hein? Pera aí. 361 vezes 4, tô perguntando pro meu cachorro aqui, dá 1444. E o meu cachorro, como ele é bom em matemática, ele sabe que a raiz quadrada de 1444 é igual a 38. Beleza? Então a resposta aqui seria 38, a letra D. Beleza? Então qual que é a parte chave desse exercício aqui, que teve muita gente que ficou em dúvida, não sabia resolver? É só tu fazer isso, cara. Pega a tua fração inteira e joga pro outro lado. E daí tu vai trocar o sinal dela e vai sumir com esse negativo aqui. Beleza? E daí fica molezinha de resolver, de buenas. Fácil, fácil, mole, mole. Segunda questão. Teve gente que não soube resolver essa aqui, também é moleza. Ó, a Luana está confeccionando o jogo, que as cartas são... As cartas possuem a mesma área e suas medidas estão abaixo. Então essa parte, ó, as cartas possuem a mesma área, é a parte chave. Por quê? Como é que eu faço a área
dessa Paranauê azul aqui. Não é multiplicar esse por esse? Então, olha lá, ó. Minha dica. Apareceu no teu desenho alguma coisa assim, ó. Se tu tiver alguma coisa assim, tu vem aqui e já bota um parênteses, ó. Olha o truque, olha a malandragem. Porque daí tu não se perde. Eu tenho que multiplicar esses dois, então vai ser 3x vezes x menos 4. Olha ali, ó. Que legal. E isso é igual a essa área aqui, ó. Como é que eu faço pra calcular essa área aqui? X vezes x, x ao quadrado. Aí acabou a minha questão, porque agora é só fazer 3x vezes x é 3x ao quadrado, menos 12x, igual a x ao quadrado, passa esse pra lá, aí vai cair num segundo caso ali, tu vai resolvendo, beleza? Outra coisa que muita gente me perguntou nesse exercício, o que é isso aqui, ó, dimensões? Cara, dimensões é o tamanho dos lados, beleza? Quando ele perguntar dimensões das cartas, do que for, dimensão é o lado, beleza? Eu não lembro quanto que dá esse resultado aqui, mas faz questão que a gente fez bastante. Pô, mas dá pra continuar aqui, né? Ficaria 2x ao quadrado menos 12x igual a 0, beleza? Porque eu passei o 1 negativo. Aí é o segundo caso aqui, então eu posso colocar em evidência, fica x menos 6, menos 6 não, menos 12, 2x menos 12 igual a 0. Primeira resposta é 0. Segunda resposta é 2x menos 12 igual a 0. Então vai ficar 2x igual a 12 dividido por 2, x igual a 6. Beleza. Ó, eu tenho duas respostas. Foi até bom ter resolvido isso pra lembrar. Tenho duas respostas, x igual a 0, x igual a 6. Qual eu uso? Meu irmão, a gente tá falando de lado, ó, de lado de quadrado. Não tem como tu falar que esse quadrado aqui, ó, tem lado 0. Não faz nem sentido. Então tu vai usar o 6, tá? Tem algumas possibilidades que podem acontecer, ó. Vamos supor que tu resolveu a tua questão, chegou aqui, deu 0 e 6. 0 e um número positivo. Tu usa o número positivo. Vamos supor que tu resolveu a tua questão, chegou aqui e deu um número negativo aqui, ó. Oh, meu Deus. Menos 3. Como é medida, não pode ser negativa, usa o número positivo. Agora, se tu chegar aqui e der duas respostas positivas, aí o teu exercício tem que falar qual que tu vai usar. Use a maior, use a par, use a primo, sei lá. Beleza? Daí tu sabe qual é. Beleza, eu sei que aqui deu 0 e eu sei que eu só posso usar o 6 porque ele é o único positivo que faz sentido. Como é que eu encontro as dimensões da carta? Pô, moleza. Quanto é que vale o x? 6, não é? Então é só tu vir aqui e trocar, ó. Vamos lá. Aqui é 6 e é 6. E aqui, 3 vezes 6 dá 18 e aqui 6 menos 4 dá 2. Então as dimensões da carta azul é 2 e 18 e as dimensões da carta vermelha é 6 e 6. E daí depois com isso tu consegue fazer o perímetro e a área, que daí é moleza, tranquilo, de buenas. Tudo bem? Beleza, essa daqui teve algumas pessoas que me tiraram dúvida nessa daqui, que ficaram meio confusas na hora de montar a equação. A parte difícil aqui é montar a equação, que depois é uma moleza, fácil demais até, tá? Bem de buenas. Então, ó, o produto de um número real x. Se eu não sei qual o número que eu tô falando, é o x, eu quero descobrir. O produto, eu falei que sempre que aparecer o produto é multiplicação. Então, eu tô multiplicando ele por alguma coisa. Pelo seu antecessor. Então, como é que eu faço pra escrever isso de uma maneira genérica? Quem que é o antecessor do 7? É o 6. Por quê? Porque 7 menos 1 é 6. Então, você concorda comigo que o antecessor de um número é só eu pegar ele e diminuir 1? Então, o antecessor de 10, 10 menos 1, 9. O antecessor de 30, 30 menos 1, 29. O antecessor de 40, 40 menos 1, 39. Então, o antecessor de um número é só você fazer menos 1. Só que aqui eu não sei qual é esse número. Então, eu vou fazer x menos 1. Eu não sei que número que é o x, mas eu sei que o antecessor dele é só fazer ele menos 1. Isso é igual a 30, tá escrito aqui no enunciado. Beleza? Agora, molezinha de buenas, ó. X ao quadrado e menos x. Vou passar o 30 pra cá, já menos 30 igual a 0. Beleza? Ó, não tá faltando ninguém, então não posso fazer pelo primeiro e segundo caso. Mas olha só quem é 1 aqui, hein? O... Se o A é 1, some produto. Dois números que quando eu somo e multiplico. Quando eu somo tem que dar 1 positivo, porque aqui é menos, né? E quando eu multiplico tem que dar menos 30. Ó, toma cuidado. Por quê? Pô, mas não tem, não bate, pô. Cara, faz a escadinha. Faz pela multiplicação a tua escadinha. Dois números que quando tu multiplica dá 30. Quais são eles? 1 e 30, 2 e 15, 3 e 10. O 4 não tem ninguém, né? 4 vezes ninguém dá 30. 5 e 6. E o 6 e o 5. Só que o 6 e o 5 já repetiu. Quando tu repetiu, parou porque acabou tuas possibilidades. Essas são as 4 possibilidades que eu tenho. 4 parzinhos de número. O que tu tem que fazer? Tem que fazer aparecer o número 1. 30 e 1. Dá pra fazer aparecer o 1? Não. Ou dá 31 ou dá 29. Então não é. 2 e 15. Ou dá 17 ou dá 13. 3 e 10. Ou dá 13 ou dá 7. 5 e 6 eu consigo. 5 e 6. Beleza. A conta de cima não tá batendo. Tem que dar 1. 5 mais 6 não é 1, é 11. Quem que tem que ser negativo? Nesse caso aqui, o menos 5. Por quê? Porque aqui é positivo. Então eu sei que é menos 5 e... menos 5 e 6. Qual é a minha resposta, então? Olha o enunciado aqui, ó. Determine sabendo que ele é negativo. Se ele é negativo, só pode ser o menos 5. Então a minha resposta aqui é menos 5. Beleza? Esse aqui só vou mostrar porque teve gente que ficou com dúvida em montar a equação, mas é moleza. Olha só. Em um retângulo de área 60. Monta aí o teu retângulo aqui, se tu tiver com dúvida. Ó. Eu tenho que a área é 60. Beleza? A base é 4 centímetros menor do que a altura. Eu sei que eu não sei quanto que é a altura. A minha altura é x. E a minha base é menor. Na verdade, tá errado desse desenho. Tinha que estar o retângulo tinha que estar de pé pra fazer sentido, né? Mas beleza. A minha base é menor, 4 centímetros menor que a altura. Então, se a minha altura é x, a minha base é x menos 4. E olha o truquezinho, apareceu isso aqui, já mete o parênteses pra dentro. Beleza? Aí agora, como é que eu faço a área de um retângulo? É só multiplicar esses dois. X vezes x menos 4 tem que dar igual a 60. E daí tu vai resolver aqui e vai dar tua área ali.
Chegando aqui no último exemplo, isso aqui foi um dos exemplos parecidos que teve na primeira lista, e teve gente que ficou com dúvida em como deixar isso aqui igual a zero, que é a regra universal primeiro. Primeiro, tu tem que sumir com os denominadores. Como é que tu faz pra fazer isso? Tu tem que deixar todo mundo igual. Como é que você faz pra deixar todo mundo igual? Cara, primeiro vê se você não consegue transformar um no outro. Como assim? Eu não consigo fazer o 3 virar 12? Consigo. Eu não consigo fazer o 4 virar 12? Consigo. Então transforma todo mundo no 12. Como é que eu faço pra fazer um 3 virar 12? Eu faço vezes 4. Não é isso? Só que lembra lá da videoaula, a primeira videoaula que eu fiz, que eu mostrei um dos principais mandamentos da matemática. Vamos lá, abre aspas. Tudo que você fizer deles embaixo, terás que fazer deles em cima também. Fecha aspas. Beleza? Este é um dos mandamentos da matemática. Uma fração, tudo que você fizer deles embaixo, terás que fazer deles em cima também. Beleza? Ou seja, quando eu multiplico aqui, vai ficar 4m² sobre 12. Aqui, menos... Como é que eu faço para 4 virar 12? Vezes 3. Então vai ficar vezes 3, vezes 3. Então vai ficar 3 sobre 12 igual... Aqui já tá 12, então não precisa transformar. Menos m sobre 12. Ó, quando você tem o mesmo número de um lado do igual e aqui também, todos são iguais, você pode passar a tramontina nele, passar a faca. Ou seja, eu fiquei só com a linha de cima, ó, 4m² menos 3m igual a menos m. O que eu faço? Igual a zero. Então vai ficar 4m² menos m menos 3 igual a zero. Aqui o meu a não é 1, então não posso fazer soma em produto, eu sou obrigado a fazer por Bhaskara. Aí o que você faz? Triangulinho primeiro, babá, pra ver se não dá negativo e assim por diante. Beleza, gente? É isso, terminamos a nossa videoaula por aqui. É isso, terminamos então a nossa videoaula e agora eu queria dar um aviso, né? Não é um aviso, né? Vai ser o mesmo do mesmo, né? Mas assim, eu ainda não sei, realmente não sei. Eu sei que vocês estão, parece que eu tô enrolando vocês, porque vocês perguntam sempre isso, mas eu ainda não sei qual vai ser a minha situação depois das férias. Eu não sei se eu vou ficar com alguma turma de matemática, eu não sei se eu vou ficar com todas, se eu não vou ficar, se eu vou ficar só com algumas, se eu vou ficar só de tarde, se eu vou ficar só de manhã, se eu vou ficar de tarde de manhã, se eu vou ficar só com das 5 turmas, eu vou ficar só com 3, eu não sei, realmente ainda não sei. A coordenação ainda não me falou nada, a gente teve algumas conversas, a gente passou algumas, né, tivemos alguns detalhes ali e tudo mais, mas eu ainda não sei. Mas o que eu posso dizer é que provavelmente esta daqui foi realmente a última videoaula, nossa última dança juntos, né? Então, é bem provável a chance de que não seja eu mesmo depois do segundo semestre, que eu fique somente com financeira. Então, para alguns a gente ainda vai se ver, para outros a gente vai se ver só pelos corredores, beleza? Então, é bem provável que aconteça isso. Então, essa provavelmente foi a nossa última dança de verdade, né? Beleza, galera? Então, é isso. Boa sorte na prova, boas férias, descansem e tamo junto. Mas como? Como? Preciso da sua ajuda, mestre. Não. Você só precisa acreditar. Prometa que vai acreditar. Eu vou tentar. Ótimo. Minha hora chegou. Você deve continuar sua jornada sem mim. Mas eu... Mestre, não pode me deixar. Precisa acreditar. Mestre! Bom, beleza, terminamos a nossa videoaula. Posso apagar esses e-mails aqui desses alunos que não serão mais meus. Tudo em branco, tudo tranquilo, em paz, pronto para as férias. Bora? Que isso?